Olá, meus amigos do Nutrição Temática. Hoje damos início à série Ciência da Nutrição e Covid-19. A cada vídeo eu vou trazer um artigo científico para vocês, vou traduzir para a língua portuguesa e apresentá-lo numa linguagem de fácil entendimento. Para o vídeo de hoje, eu escolhi um artigo dentro da temática de comportamento alimentar. Então, vamos lá para a aula. Primeiro eu vou contextualizar a temática do artigo escolhido para hoje. O tema é mudanças no comportamento alimentar em tempos de confinamento. Então, eu sou a professora Simone Geraldini, nutricionista, mestre e doutoranda em ciências. Lembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Então, em 12 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto do novo coronavírus como uma pandemia global. O Covid-19 é a terceira doença zoonótica conhecida pelo coronavírus após a Síndrome Respiratória Aguda Grave, conhecida como SARS, e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, o MERS. O SARS-CoV-2, que é o Covid-19, pertence à família dos coronavírus, que inclui o SARS-CoV e o MERS-CoV. As gotículas respiratórias de tosse ou espirro são os principais meios de transmissão de humano para humano. Por isso, o distanciamento social ajuda a evitar o contato com os indivíduos sintomáticos e assintomáticos. Todos os países adotaram o distanciamento social, mesmo que com intensidades diferentes, na intenção de conter a disseminação do vírus. Apesar de necessário, esse distanciamento, que implica na distância de parentes, amigos, colegas, apresenta consequências psicológicas óbvias e inevitáveis. Pensando nisso, o conceito, a definição de estado de saúde pela OMS, que é o bem-estar físico, mental e social, foram afetados. Então, qual o impacto dessas mudanças no comportamento alimentar? E ainda, como a nutrição pode ajudar? Como nutricionista, eu observei no meu círculo pessoal alguns tipos de mudança de comportamento. Por exemplo, algumas pessoas me relataram estar descontando as emoções na comida, que é o que nós chamamos de fome emocional ou comer emocional, que são aquelas pessoas que se deixam influenciar pelo estado emocional. Então, se elas estão estressadas, ansiosas, elas acabam comendo mais, ou mesmo pode acontecer, dependendo do sentimento que a pessoa está sentindo, deixar de comer. Outras pessoas me relataram que estavam cozinhando mais, ou porque gostam de cozinhar e estão com mais tempo por estar ficando em casa, ou mesmo porque os restaurantes estavam atendendo uma menor demanda. Também, algumas pessoas me relataram compras de suplementos, como vitamina C, vitamina D, sem orientação nutricional. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos suplementos. E em relação a esses 3 primeiros tópicos, tem um vídeo aqui no meu canal, eu vou deixar aqui no card para vocês, que foram comportamentos que eu observei no comecinho da quarentena, e logo em seguida eu observei um outro padrão de comportamento em relação à preocupação das pessoas com a higiene dos alimentos. Então, algumas pessoas me relataram estar lavando os alimentos com sabão. E nós não podemos lavar os alimentos com sabão. Também tem um vídeo sobre isso. Também vou deixar aqui no card para vocês. E também, recentemente, outra questão que eu parei para pensar que algumas pessoas relataram foi o planejamento das compras e desperdício de alimentos. Então, algumas pessoas me relataram estar comprando mais alimentos do que o de costume para evitar as idas ao supermercado,
porém alguns alimentos estavam estragando. Então, todas essas 5 questões fazem parte do comportamento e atitudes alimentares. Bom, até aqui foi para contextualizar e, pensando nessa temática, eu escolhi para hoje um artigo da Espanha. Vou mostrar para vocês a carinha desse artigo. A Elsevier, desde janeiro de 2020, ela está contribuindo para publicações tanto na língua inglesa quanto em mandarim sobre o novo coronavírus ou Covid-19. Esse artigo aqui é uma pré-prova, mas ele já pode ser citado. Então, esse é um artigo feito na Espanha sobre o comportamento do consumidor em tempos de confinamento, escolhas alimentares, atitudes culinárias na Espanha. Então, vamos voltar aos slides. Então, voltando aqui, esse estudo foi conduzido pelo Romeu Arroio Moura e Vasques Araújo. Essa pré-prova foi publicada dia 4 de junho, então ele é super recente. Eles classificaram os consumidores espanhóis em consumidores emocionais, que são aquelas pessoas que se deixam influenciar pelas emoções. Então, se as pessoas estão ansiosas, estressadas, elas acabam descontando as emoções na comida, e isso acaba influenciando as escolhas alimentares. Uma segunda classificação, consumidores externos, representado por 67% dos participantes. Esses consumidores são os que escolhem os alimentos, tanto pelas suas propriedades de nutrientes, quanto pelo contexto social, interação social. Os espanhóis, eles são conhecidos por um hábito de comer fora, então a comida para eles é um ato social. E também eles classificaram uma parte da população como consumidores de restrição, que são aqueles que escolhem os alimentos motivados, por exemplo, pelo peso corporal. E como podemos avaliar essa mudança de hábitos alimentares? Essa pesquisa da Espanha, por exemplo, avaliou frequência de consumo de grupos alimentares e avaliou se houve um aumento ou uma diminuição do consumo de cada um desses grupos, quando comparado a um tempo de não confinamento. Eles também aplicaram um questionário sobre hábitos alimentares e de culinária, incluindo interações sociais, e pediram para os participantes listarem 5 novos hábitos que eles pretendem levar no longo prazo. Curiosamente, nós vemos aqui pelo gráfico deles, pela figura 1 do artigo, que em torno de metade da população foram 600 participantes. E metade, aproximadamente 50% em todos os grupos alimentares, não tiveram mudanças nos hábitos de consumo dos grupos alimentares. E eles chamam a atenção para 2 grupos. Em relação aos peixes, 30% dos participantes relataram uma diminuição no consumo de peixes e 50% relatou estar consumindo mais doces. Quanto ao questionário de consumo de alimentos, hábitos alimentares e de cozinha, eles separaram os participantes em 3 clusters ou grupos. Então, o primeiro cluster ou grupo, autocontrole, representado por mais da metade dos participantes, eles tiveram pontuações mais altas em declarações relacionadas
relacionadas a atitudes de restrição. Por exemplo, você come deliberadamente alimentos para emagrecer? Um segundo grupo que eles identificaram foi o grupo sensível, representado por 117 dos participantes. E esses tiveram pontuações mais altas em declarações relacionadas a atitudes emocionais. Por exemplo, você deseja comer quando está deprimido? E o terceiro grupo, não emocional, representado por 181 dos participantes. Esses tiveram pontuações significativamente mais baixas em declarações relacionadas a atitudes emocionais. Além dessa primeira classificação, ligada à questão do autocontrole, da influência das emoções, eles também classificaram em outros 3 grupos ou clusters, como baixo engajamento na cozinha, preocupados com a saúde e despreocupados com a saúde. Eu vou falar um pouquinho mais dessas 2 divisões. Então, primeiro, referente a essa divisão mais relacionada à escolha alimentar. Então, o grupo autocontrole, os participantes do grupo, classificados no grupo autocontrole, tinham escolha dos alimentos principalmente por causa das suas propriedades de saúde, relataram sentir menos fome, consumir menos lanches e evitar alimentos ultraprocessados. Porém, eles relataram um aumento do consumo de suplementos nutricionais. O grupo sensível foi caracterizado por dar grande importância ao caráter agradável dos alimentos e relataram sentir mais fome do que na situação de não confinamento e considerar o horário das refeições como o momento mais importante do dia. Também relataram comer mais frequentemente e comer mais entre as refeições. Já o grupo não emocional assinalou afirmações como: eu cozinho todos os dias, café da manhã, almoço, jantar é um dos momentos mais importantes do dia, escolho meus alimentos dependendo se são agradáveis para mim e passo mais tempo cozinhando. Agora, em relação aos grupos ou clusters, nas declarações relacionadas ao engajamento culinário. Então, teve um primeiro grupo que eles denominaram preocupados com a saúde. Esse grupo foi destacado pela escolha dos alimentos por serem saudáveis. Eles também faziam compras e armazenavam apenas uma vez por semana e evitavam atitudes prejudiciais, como o consumo de alimentos ultraprocessados. O cluster C, ou grupo C, foi denominado desconsiderados à saúde. E ele foi caracterizado por ter atitudes menos saudáveis, talvez devido a um menor humor emocional dos entrevistados pertencentes a esse grupo, que relataram que a maneira como comiam era afetada por esse humor ruim. E o terceiro grupo, ou cluster B, eles denominaram como pouco envolvimento na culinária, que foi um grupo que pontuou as afirmações como: eu não colaboro na tarefa de cozinhar e a hora do almoço é mais dever do que prazer para mim. Em relação aos hábitos que os espanhóis pretendem manter depois da quarentena, mais de 20% relatou a intenção de manter as atitudes no esporte e na culinária. E mais de 15% pretende manter hábitos alimentares saudáveis, como assar, comer mais frutas e vegetais e planejar as compras, refeições. E a partir daí, vem o seguinte questionamento para mim. Outros países estão pesquisando sobre isso? Então, eu fui fazer uma busca e na Unifesp da Baixada Santista, eu sei que eles estão realizando uma pesquisa, porém, para avaliar os estudantes universitários. Não seria uma amostra representativa do país ou de algum estado específico do Brasil. Na Itália saiu um estudo, publicado agora dia 8 de junho,
depois eu posso apresentar aqui para vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu apresente esse artigo. Então, o da Itália, eles avaliaram mudanças nos hábitos alimentares e estilo de vida durante o lockdown Covid-19. Uma experiência da Itália. A Tunísia publicou um artigo sobre qual o impacto do isolamento social no desperdício alimentar. Deixa aqui também nos comentários se você acha interessante que eu apresente esse artigo. Bom, os artigos que eu tenho conhecimento que foram publicados são esse da Espanha, esse da Itália e da Tunísia, e do meu conhecimento esse da Unifesp e aqui do Brasil em andamento. Como considerações finais, para a gente refletir, novos hábitos estão se formando? A pandemia terá um impacto desproporcional nos segmentos mais vulneráveis da população, de forma a provocar um agravamento da desigualdade? Como nós, profissionais de saúde, podemos ajudar? Bom, gente, essas reflexões que eu apresentei para vocês são reflexões minhas, perguntas que eu me faço relacionadas ao momento que a gente vive hoje. Referente às conclusões do artigo, eu achei muito interessante porque eles sugerem a criação de estratégias, políticas públicas direcionadas para cada tipo de comportamento. Também eles encorajam outros países a fazerem estudos do mesmo tipo para que um país aprenda com a experiência do outro. Na semana que vem, nesse mesmo horário, eu vou apresentar um artigo para vocês sobre o risco individual e a gravidade dos sintomas relacionados ao Covid-19. Se você gostou do formato desse vídeo, conta aqui nos comentários, ative o sininho para receber os próximos. Hoje eu fico por aqui, até semana que vem!